Eu já fui uma pessoa que ocupei o lugar de achar que tragédia só acontecia em canal de televisão. Sabe aquela coisa que você vê? Que loucura, que coisa estranha. Como é que alguém tem coragem de fazer isso? Como é que alguém tem coragem de cometer um crime ou uma atrocidade com uma outra pessoa? E a violência, ela sempre parece que ela está muito longe da gente, até que ela bate na nossa porta. Até que ela bateu a minha porta. Até que a tragédia entrou exatamente dentro da minha casa. Minha filha, Isabela Nardoni, tinha apenas 5 anos quando ela foi jogada da janela do prédio pelo próprio pai. Apenas 5 anos. Uma criança. Uma menina muito, mas muito cheia de vida, mas que teve a vida interrompida por quem mais deveria cuidar e proteger. E eu repito, o próprio pai. E durante muito tempo da minha vida, eu achei que a minha luta era só justiça ou memória da minha filha. Mas o tempo, esse sim, me mostrou algo que era muito maior. A Isabela, minha filha, não foi só um caso isolado. Ela fazia parte de uma estrutura muito violenta, que destrói mulheres e meninas todos os dias. Porque a violência contra a mulher, ela começa muito antes. Ela não começa quando ela é assassinada. Ela começa no controle, na manipulação, na humilhação e na destruição emocional, que ela é muito silenciosa. E é exatamente aí que nasce o feminicídio, no silêncio, num silêncio que grita. E a frase que uma mulher sempre costuma ouvir: mas por que ela não saiu desse relacionamento? Mas ela está ali com certeza porque que ela quer. Mas ela está emocionalmente aprisionada. E uma pessoa emocionalmente adoecida, ela não precisa de julgamento. Ela precisa exatamente do contrário. Ela precisa de acolhimento. Ela precisa que alguém perceba que aquele silêncio está ali dentro gritando. Meses atrás, o Brasil acompanhou um caso de uma mulher de 32 anos, da Tainara. Ela entrou num carro, teve uma discussão, não sei se foi simples ou acentuada, mas as imagens registradas na Marginal Tietê, lá em São Paulo, elas mostravam muita, mas muita violência. Que ela, naquele momento, era impossível de ser ignorada. Tainara tinha 2 filhos. Essa mulher, ela lutou para sobreviver. Lutou mesmo. Mas depois de algumas semanas, ela veio a falecer. Mas depois de semanas, veio algo que acontece repetidamente. As pessoas só falam de tragédia depois que elas acontecem. O silêncio dela já vinha antes, mas a gente passou a normalizar a violência e comentar. Um tempo antes, outra mulher chocou. Juliana Garcia, 35 anos, agredida dentro do elevador pelo próprio namorado. As imagens do que aconteceu com ela aconteceram uma indignação nacional. E não foi só na minha cidade, foi em todos os lugares, inclusive aqui. Mas diferente do que aconteceu com a Tainara, a Juliana sobreviveu. Mas depois, isso me revela algo que me marcou. Uma das maiores dores dela não era física. Era um trauma, um medo, era a memória, a sensação de insegurança que essa e tantas outras mulheres vivem. A violência contra a mulher, ela não acaba no momento em que acaba aquela agressão.
ela continua dentro da sua mente, dentro do seu corpo, dentro da sua vida, dentro da sua alma. E como se recuperar isso? Mas talvez, na minha opinião, a pergunta nunca é: por que ela não saiu? Talvez a pergunta seja: em que momento essa mulher começou a desaparecer emocionalmente? Porque o feminicídio, gente, ele começa muito antes. No silêncio, no desaparecimento, nesse silêncio que grita. E depois dessa história toda, realmente revela uma coisa: não são as dores físicas, é o trauma. Como é que uma mulher entra de novo no elevador? O trauma dela não acabou quando ela terminou de tomar um soco. Esse trauma fica, esse trauma permanece. E como que a gente consegue falar sobre isso? E quem fala sobre isso? Enquanto nós estamos aqui, agora, esse momento que eu estou aqui falando com vocês agora, isso está acontecendo. Uma mulher é assassinada a cada 10 minutos no mundo. 1.500 mulheres foram assassinadas. A gente começa o ano de 2026 com recordes. 4 mulheres são assassinadas por dia. E você sabe o que mais me dói? É que muitas delas deram sinais. Elas pediram ajuda, mas muitas pessoas ouviram e julgaram, ao invés de acolher. Muitos apontaram o dedo aí, e falaram várias coisas, mas não deram um abraço. Depois da minha filha, eu entendi que muitas pessoas falam sobre tragédia e sobre o que aconteceu, mas ninguém fala sobre quem fica. Ninguém fala sobre a vítima. A gente precisa parar de agir depois de uma tragédia. A gente precisa falar desse silêncio que grita antes que aconteça. Porque está aí, está acontecendo. Tudo isso acontece no medo, na justificativa. Mulheres desaparecendo emocionalmente. E é por isso que eu quero repetir aqui hoje: não desista de uma mulher. Ela não merece. Ah, mas ela voltou para ele. Acolha. Ah, mas ela não denunciou. Continua por perto. Sabe por quê, gente? Muitas vezes vocês podem ser a única ponte, a única ferramenta que uma mulher tem. E eu quero falar com vocês, homens que estão aqui hoje. Controle não é amor. Ciúmes não é amor. Humilhação não é amor. Violência psicológica também é uma violência. E silenciar uma mulher é uma violência. E talvez, gente, o maior erro da sociedade é esperar que tudo vire sangue para entender que aquilo era uma violência. O feminicídio, ele começa muito antes de uma mulher morrer. Ele começa quando essa mulher perde o direito de ser ela mesma. Quando ela deixa de existir emocionalmente antes dela ser ferida. Mas também, justamente aqui, é que eu volto para o caso da minha filha. Quando a Isabela morreu, em 2008, para vocês terem ideia, nem existia a tipificação do feminicídio como existe hoje. Ah, Carol, mas tudo bem, a Isabela era só uma criança, né? Sim, era exatamente isso, e é por isso que eu luto. A minha filha, ela não teve a oportunidade de crescer. Ela não teve a oportunidade de se tornar uma mulher. Ela não teve a oportunidade de lutar pelos seus próprios direitos. Então, quando eu venho aqui lutar pela violência, eu também estou lutando pela minha filha. Isso não é só sobre o caso da minha filha. Isso também é pela minha filha.
mas é pela Tainara, pela Juliana e por tantas mulheres que têm que lutar por tantas coisas desde que nasceram. O direito de existir, o direito de viver, o direito de ter uma vida e o direito de estar aí sem medo. Essa luta são tantos os direitos de viver. Todos nós temos o direito de viver, homens e mulheres, mas a gente não tem direito de perder a vida. E talvez a vida de alguém dependa da coragem de algum de vocês de escutá-la antes que a tragédia aconteça. E aí agora, eu quero fazer um convite, um desafio para todos vocês que vieram ouvir tantas histórias aqui, tantas histórias emocionantes, que a gente olha para ela e fala, nossa, eu me identifico. Eu me identifico. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos parar de nos tornar comentaristas de tragédia. Sabe quando você fica lá no sofá da sua casa falando, nossa, vocês viram o caso daquela moça? Você viu o que aconteceu com aquela outra moça lá? Você viu aquela criança, o que aconteceu com ela? É isso que nós estamos nos tornando. E fazendo o quê? Em consequência disso, normalizando a violência. Julgando, apontando o dedo e falando daquela mulher. Por causa da roupa, por causa do batom, pelo um comportamento. E elas estão sendo julgadas e mortas por coisas básicas do dia a dia, que todo mundo vê. Então eu faço aqui um convite para vocês. Não, um convite não, um chamado. Saia do lugar de espectador. Não seja mais um espectador. Não fique sentado aí, ó, no teatro. Seja protagonista da história de alguém que sofre em silêncio. Se torne a ferramenta de alguém que talvez, como eu já disse, você seja a única pessoa. Porque não faça como eu, que achei que tragédia só acontecesse na televisão. Não espere que a tragédia invada a casa de vocês, para que vocês sejam protagonistas. E eu garanto, a tragédia dói. E dói, mas dói demais. Mas ajudar uma vida, ajudar uma mulher, ajudar uma criança, ajudar um ser humano é muito mais grandioso. E essa tarde eu conto com vocês nesse chamado, porque eu repito, não é um convite, é um chamado para todos sairmos daqui como protagonistas da história de alguém. E essa pessoa não precisa estar na nossa casa. O silêncio mata, mas a nossa voz, ela pode salvar muitas. Muito obrigada.